Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Cá estamos em mais uma reunião de Câmara Ordinária, portanto, 19 de maio de 2021. E estamos, neste momento, no período de antes da ordem do dia e, como sempre, eu vou referir umas notas que vos enviei a todos. Vou referi-las de uma forma mais sintética, mas que todos percebam. Portanto, um cumprimento também para quem nos está a ver. Portanto, tenho para informar que foi-nos comunicada a aprovação da candidatura da envolvente ao Santuário de Nossa Senhora de Aires. Portanto, o investimento total é de quase 800 mil euros e corresponde ao valor elegível, portanto, foi tudo elegível. Portanto, sendo que o FEDER, portanto, o financiamento comunitário, corresponde a cerca de 660 mil euros. Depois, aliás, como eu vinha informando, portanto, a candidatura estava feita, tínhamos expectativa de ser aprovada e confirmou-se. Depois, informar também que no próximo mês de junho, portanto, regresso ao ciclo gastronómico do Conselho, com mais uma semana dedicada à sardinha. Portanto, no fundo, o que se pretende, como vocês sabem, é estimular um pouco a economia local, particularmente a restauração, tendo em conta tudo o que tem sofrido. Depois, também deixar aqui uma nota de uma candidatura que é também no âmbito de uma iniciativa nacional de cidades circulares. Portanto, em parceria com alguns municípios, nomeadamente Boticas, Lousada, Oliveira do Bar, Portel, Tavira e Vila Nova de Poiares. Portanto, participamos numa candidatura que, no fundo, o que versa são as preocupações com o ambiente, com as alterações climáticas e, no fundo, o que pretende é ajudar os municípios e as respectivas comunidades a fazerem a transição para a chamada economia circular que, portanto, assenta numa redução e reutilização e reciclagem de materiais. Depois, queria vos dizer também que, portanto, no âmbito das nossas anteriores comunicações sobre o Covid, portanto, o estado de calamidade foi renovado até 30 de maio e as medidas em vigor temos-las todas disponíveis, portanto, para além dos sites, digamos, centrais do Governo Central, temos também no nosso site as respectivas ligações, com toda a informação. Sobre a vacinação no Conselho, a informação que temos é que está a decorrer dentro do previamente estipulado. E, como também tenho dito, portanto, o município continua a apoiar estas ações nas mais variadas formas para que o processo decorra com a tranquilidade e a agilidade possível. Continuamos a utilizar todos os canais do município para sensibilizar e informar, e disponíveis a outras entidades concelhias, naturalmente. Continuamos a trabalhar em novos instrumentos para apoiar a comunidade. Relembro o que está em vigor e aberto o programa Recupera, aquele que nós aprovamos aqui, dirigido às empresas, portanto, aprovamos aqui na última reunião, aprovamos por unanimidade. Depois, o que é que eu queria também referir? Continuamos, naturalmente, a articular com todas as entidades oficiais esta situação pandémica, portanto que apesar de estar melhor, requer ainda algumas preocupações nossas e, por isso, continuamos a recomendar que o distanciamento social, o uso de máscara e a desinfecção das mãos, essencialmente, entre outras ações necessárias para conseguirmos
continuar nesta perspectiva positiva de ultrapassar este mau momento. Eu na última reunião tinha referido que queria falar um bocadinho sobre a opção gestionária hoje, tendo em conta algum atraso, como vocês já verificaram, portanto, optámos por falar na próxima reunião. E agora, digam coisas, agora, portanto, neste período é o que eu tinha. Agora, digam se faz favor. Então, se me derem licença, começo por cumprimentar também quem nos está a ver e está a ouvir também. Tenho aqui apenas duas coisas assim mais rapidinhas e uma pergunta para fazer. Ou mais que uma pergunta, mas é assim. Aqui na questão da atividade da Câmara, eu não percebo muito que sentido é que faz aqui o último ponto, onde referes que há 8 anos, no dia 18 de maio do 18 de maio do ano de 2013, o município de Viana prestou homenagem a algumas figuras. Não percebo, porque isto geralmente é a atividade da Câmara de um espaço de uma reunião de Câmara para outra. Não acho que faça aqui grande sentido estar-se aqui a falar do que é que se passou há 8 anos atrás, porque senão se calhar nunca mais líamos isto tudo, não é? Mas pronto, vocês com certeza que terão alguma justificação. Reparei também que tiveram a colher, portanto, a tirar mesmo, a arrancar as árvores ali em frente à escola. Gostava de perguntar se aquilo estava a dar alguns problemas, foi pedidos dos moradores ali da zona, ou qual é que foi a razão porque é que as tiraram dali. Depois tenho aqui também uma exposição de uma dirigente de uma associação, que penso que vocês também receberam. Não sei se querem falar isto agora, se querem deixar isto para outra altura. Pronto, não sei o que é que, se toda a gente viu, se não viram. Portanto, ou o que é que vocês já têm se vocês já têm alguma coisa, alguma resposta para esta pessoa. Disse para já. Zé Filipe, tens alguma questão? Ok. Eu peço ao Paulo que fale sobre a questão das árvores e sobre as outras duas questões, vamos ver, começando pela última da exposição da associação. Naturalmente, eu recebi um mail na sexta-feira. Portanto, hoje é quarta. Pedi, de facto, ao chefe de divisão da DSH para analisarmos a questão em conjunto e, naturalmente, parece-me que nesta altura é o que me oferece dizer sobre isso, a não ser que haja algumas questões concretas e eu responderei às questões concretas. Agora, estamos a falar de uma associação e, para já, é o que se me oferece dizer. Depois, sobre a questão aqui de estar aqui há 8 anos. Bom, isto, de facto, nós ainda não chegámos à atividade da Câmara, mas tudo bem, podemos falar nisto aqui. Nós colocámos aqui porque podíamos ter posto antes do período antes da ordem do dia, também não vejo qual é que é a questão. Agora, eu acho que a ideia é um pouco relembrar aspectos importantes para o município e para a sua comunidade. Portanto, é só isso. Um pouco, como vocês sabem, até, portanto, estando nós na era das redes sociais, as redes sociais, o próprio Facebook, né, que é a rede social mais utilizada, relembra-nos a nós, olha, há não sei quantos anos aconteceu isto, há não sei quantos anos aconteceu aquilo, e é um pouco nessa perspectiva, mas o que está subjacente é a ação que eu acho que não vejo qual é que é o problema de ainda, portanto, isto estamos aqui a falar de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em 15 ações que nós referimos, uma delas refere que homenageámos 3 figuras do desporto, até porque numa altura em que também se realizou
mais uma gala da CIMAC, desta vez por vídeo, porque não foi possível ser presencial, e estas pessoas foram homenageadas pelo município na gala do desporto que ocorreu no Cineteatro Vianense em 2013. E fez ontem 8 anos. Deixa-me dizer, porque estás a dizer, não vejo qual é o problema. Eu também eu não me disse que era um problema, nem vejo qualquer problema nisto. Só que e tu melhor do que eu sabes que não é normal que isto aconteça, daí eu ter feito esta pergunta. Podia ter alguma justificação diferente, alguma outra razão de ser, mas não vejo aqui qualquer problema em isto aqui estar. Luís Miguel, desculpa lá. Quando tu dizes não é normal que aconteça, não concordo contigo, porque ainda há 15 dias eu fiz aqui uma referência a outro momento do Conselho, foi a assinatura do auto de cedência do Paço dos Henriques. Porquê? Porque naquele dia, na reunião de Câmara, foi dia 5 de maio, foi a mesma data da assinatura daquele auto de cedência, que eu acho que... o que é que o auto de cedência fez? Transferiu a posse administrativa, digamos assim, do imóvel para o município. E foi a partir daí é que nós pudemos fazer uma candidatura a fundos comunitários que permitiu a recuperação e depois a candidatura dos conteúdos do passo. Portanto, eu acho que, a outro nível, a situação destas três individualidades, que lamentavelmente 2 delas já faleceram, portanto, penso que não fica mal nós lembrarmos destas coisas. Depois tu dizes, não há problema, não há levantado. Se considerasses uma coisa normal, não tinhas feito a observação com certeza, não é? Não posso concordar contigo, porque eu não falo cada vez que há problemas. Eu falo, muitas vezes faço muitas intervenções, ou a maior parte delas, sem haver problemas. Portanto, okay. Então, mas gosto de estar esclarecido, é apenas isso. Ok. Mas percebeste a perspectiva? Percebi perfeitamente. Ok, muito bem. Pronto. Então, neste período antes da ordem do dia, falta de facto a questão das árvores. Uhum. Então, portanto, o abate daquelas árvores vem na sequência de um parecer da Proteção Civil, que, por sua vez, também vem na sequência de 2 reclamações de municípios de queda de ramos em cima de carros que estavam ali estacionados. Portanto, aquilo foi num fim de semana, se não me engano, foi no fim de semana, acontecer por 2 vezes, portanto, por 2 vezes a caírem ramos das árvores em cima de carros. E pronto, eles estiveram a analisar a árvore e verificou-se que, de facto, a árvore já não reunia as condições de segurança necessárias para estar ali, também devido à altura muito elevada, e pronto, para que não acontecesse ali nenhuma coisa mais grave, optou-se por o abate das árvores. Portanto, é uma situação que nós não gostamos de fazer, mas às vezes terá de ser necessário. Para além disto, também, aquelas árvores também estavam ali, já há alguns anos, davam ali problemas com os esgotos, portanto as raízes colocavam-se ali nos coletores de água de resíduos domésticos e pronto, provocavam ali vários entupimentos. Eram com regularidade que nós íamos lá com o carro da AMCAL e fazer aquelas desobstruções. Portanto, não havia muita forma da gente continuar ali com as árvores. Deixa-me só... Desculpa, concluir. Não, ainda também, portanto, isto na reunião anterior, o Luís Miguel falou ali na questão do autocarro. Paulo, desculpa lá, deixa-me só acrescentar aí uma coisa. Sim. Também está referido no relatório, portanto, o relatório da Proteção Civil propõe o abate das árvores, e também há outro problema que tu não falaste, que foi com cabos elétricos que passavam no local e, portanto, naturalmente não se gosta de abater árvores, mas às vezes é a solução possível. Pois faltava isso, de facto. Em relação também àquela questão que o Luís Miguel levantou na última reunião do autocarro ter partido o espelho, portanto, aquilo não foi no ramo, aquilo foi no cruzamento do autocarro com um caminhão, portanto, é que bateram, foi do lado de dentro, portanto, bateram espelho, e pronto, partiu o nosso e partiu do caminhão também. Entretanto, o gajo não parou, pronto, olha, cada um teve de pagar o seu.
Em relação também àquele sinal lá na Serra, o que é que, como eu disse nessa mesma reunião, que tínhamos colocado ali, não sei bem o nome daquela rua, portanto é ali por cima do São Manuel Branco, uma grade para que as motas não passassem. É a Rua de Vila Nova. Rua de Vila Nova, pronto. O que é que acontece? Aqueles sinais foram colocados por causa disso, por causa das motas, portanto que acho que as motas passavam ali com muita regularidade e, entretanto, para que as motas depois não entrassem lá em cima e não chegassem cá em baixo, terem de voltar para cima, portanto colocou-se lá aquele sinal lá do lado de cima. Portanto, no fundo era para as motas não passarem por ali, ser só um acesso pedonal. Foi essa a razão do sinal lá estar, e ainda lá está depois. Ok. Estamos esclarecidos? Já agora, desculpa lá, os sinais normalmente põem-se em vias públicas, não se põem em veredas, não é? Sim, é Então, possível. Luís Miguel, então, mas se as motas passam pelas veredas, temos de pôr lá um sinal. Pronto. Isso é uma inovação. Pronto, tudo bem. Não, aquilo depois vinha ter cá o beco, cá em baixo, onde mora naquela rua de Vila Nova, beco, aquilo é um beco. Pronto, e aquilo causava ali, aquelas pessoas queixavam-se ali muito que o pessoal vinha uns para cima, outros para baixo ali com as motas e pronto, tornava-se ali perigoso ali para as pessoas que moravam ali. Foi nesse sentido, pronto, aquilo foi basicamente por causa daquele que trouxe ali de casas, daquelas pessoas que moram ali, é que solicitaram isso. Também era chato, as pessoas viram lá de cima para a vareda, chegarem cá em baixo e depois terem ali a cancela e não poderem passar, teriam de voltar para trás. Está esclarecido? Tá. Não estou convencido, mas estou esclarecido. Ok. Então, portanto, ultrapassado o período de antes da ordem do dia, vamos então entrar na ordem do dia. E entrando na ordem do dia, ponto 1, proposta de aprovação da AT Minuta. Portanto, estamos a ver a ordem do dia no ecrã. Portanto, hoje são 21 pontos da ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a proposta de aprovação da AT Minuta, como já referi. O segundo ponto é proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 24 de março de 2021. Portanto, alguém tem alguma observação a fazer? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Informação sobre a atividade da Câmara. Portanto, neste ponto, à semelhança do que referi anteriormente, o que é que eu queria aqui referir? Portanto, queria referir que, no âmbito de um projeto de parceria entre o município e o Instituto Politécnico de Beja, o Clube de Saúde Sénior realizou mais uma das avaliações aos nossos utentes e portanto, constou de medição de pressão arterial, frequência cardíaca, índice de massa corporal, depois também outros aspectos de condição física, força, equilíbrio, flexibilidade. Depois, recordar que isto é uma parceria, como eu referi, com o Instituto Politécnico de Beja, de um gabinete que eles têm nesta área que, juntamente com o Clube de Saúde Sénior, estão a desenvolver este trabalho. Depois, no dia 6 de maio, participei na reunião distrital da Comissão Distrital de Proteção Civil, por videoconferência. Naturalmente que o tema central continua a ser a pandemia, reuniões quinzenais, muitas entidades, e a próxima realizar-se-á amanhã. Também no dia 6 de maio, à mesma hora, o Sr. Vereador Paulo Manzopo participou numa reunião da Assembleia Intermunicipal da AMGAP, Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, também por videoconferência. No dia 8 de maio, portanto, assinalou-se o 11º aniversário da assinatura do protocolo entre o município e a Universidade de Évora, com vista à dinamização do polo da Universidade Túlio Espanca. Portanto, de referir que, portanto, como sabemos, a Universidade Popular tem
tem a sua sede no Centro do Canto e do Saber, juntamente com 3 grupos corais da freguesia de Viana, e naturalmente que estamos a preparar as coisas para estas atividades serem reativadas. Também no dia 10 de maio, no âmbito da rede intermunicipal de bibliotecas do Alentejo Central, participei com a técnica Elsa Janeiro numa apresentação de uma empresa externa que disponibiliza títulos digitais, pois, de jornais e revistas, à volta de 7.000 títulos. Portanto, é uma proposta que eles vão apresentar à CIMAC para aquisição, para ficar disponível para os utilizadores das bibliotecas municipais. No dia 11 de maio, também por ocasião das comemorações do 12º aniversário da Escola das Artes da Universidade de Évora, portanto, assisti ao concerto musical em homenagem ao professor Christopher Bockmann, como sabem, nosso munícipe, portanto, a convite da organização. O evento decorreu no auditório do Colégio Mateus de Aranda, em Évora. Por sua vez, o seu vice-presidente também esteve presente na abertura solene das comemorações, também no dia 11 de maio, seguindo-se a última lição que assinalou a jubilação do professor Dr. Christopher Bockmann, portanto, à qual o seu vice-presidente também assistiu. Também, no dia 11 de maio, assinalou-se o 76º aniversário da inscrição da Estrada Nacional 2 no Plano Rodoviário Português. Portanto, a Associação de Municípios assinalou a data, a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, como sabem, o município de Viana é sócio fundador e foi assinalada também a data. No dia 12 de maio, participei numa reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, também por videoconferência. O nosso contrato local de desenvolvimento social do Conselho, Rumo Certo, portanto, informou-nos também que prestou apoio aos encarregados de educação na submissão à renovação de matrículas do ensino pré-escolar e primeiro ciclo para o próximo ano letivo e prestou ainda apoio ao preenchimento e envio de requerimentos no âmbito da ação social escolar. Ainda no dia 15 de maio, portanto, todo o Executivo em regime de permanência esteve presente e o Sr. Vereador Luís Miguel também esteve presente na cerimónia de reabertura do Santuário de Nossa Senhora de Ares após mais de 3 anos de obras de conservação, requalificação e musealização. Portanto, na cerimónia estiveram presentes várias entidades religiosas, sendo a cerimónia presidida, a Eucaristia presidida por Sua Eminência, o Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça. Também tiveram membros do Governo, da Administração Regional. Depois, o que é que importa referir também que, naturalmente, devido às restrições motivadas pela Covid-19, as celebrações tiveram uma série de normas emitidas pela Autoridade de Saúde Pública e uma nota, naturalmente, de regozijo e uma consideração que, com esta requalificação, ficam criadas ainda melhores condições para acolher os inúmeros peregrinos, visitantes, inclusivamente também no âmbito do projeto que também passa pelo santuário, do projeto Caminhos de Santiago, do qual também o município faz parte. Portanto, é uma oportunidade para o santuário, para a fábrica da igreja, mas também para toda a economia local do concelho, que com esta reabertura e com este novo impulso, com certeza irão surgir mais visitantes e novas oportunidades de novas ações de promoção, quer do santuário, do turismo religioso e também, naturalmente, do concelho. Como sabem, a obra é da responsabilidade da fábrica da igreja paroquial, a obra do santuário, naturalmente.
é financiada também por fundos comunitários. Segundo a informação da paróquia, o investimento anda próximo dos 2,5 milhões de euros e o município comparticipa com um valor muito próximo dos 300 mil euros. Concluo, naturalmente, felicitando os intervenientes no processo, desde logo a Fábrica da Igreja, e todos aqueles que têm trabalhado no desenvolvimento do projeto e no apoio ao mesmo através das mais variadas formas. Também no dia 15 de maio decorreu a 14ª Gala do Desporto do Alentejo Central, em formato digital, portanto, organizado pela CIMAC, como sabem, em conjunto com os municípios. Portanto, foram distinguidos dois clubes nossos, portanto, foi o Sporting Clube de Viana do Alentejo, com o Prémio de Formação Desportiva, e em representação do Sport Clube Alcaçovense, o atleta Pedro Brito, na modalidade de futebol. Em nome de todo o Executivo Municipal, aqui presente, e da Maria Dares, felicito desde logo os atletas e os clubes, assim como os órgãos sociais, as famílias e os seus associados. No dia 15 e 16 de maio, assinalou-se também a edição do Bom Dia Cerâmica. Portanto, o Bom Dia Cerâmica é um projeto promovido internacionalmente pelo Agrupamento Europeu de Cidades de Cerâmica e, a nível nacional, pela Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmica, da qual também o município é sócio fundador. Portanto, o que se pretende é continuar a divulgar e a valorizar quer a nossa identidade, quer os oleiros, os ceramistas e a olaria na sua globalidade. Também dia 18 participei no Conselho Intermunicipal da CIMAC, por videoconferência, e também no dia 18 o seu vice-presidente participou na reunião mensal também do Conselho Diretivo da AMCAL, que se realizou na Vidigueira. Portanto, eu há bocado, não sei se acabei por referir o ponto em pormenor que o Luís Miguel referiu, mas não sei se falei nos homenageados. Pois, portanto, ou seja, era a nota que eu aqui tinha, que era há 8 anos, portanto, na 7ª Gala do Desporto, que decorreu em Viana, o município aproveitou e, digamos, homenageou de forma singela três personalidades do nosso concelho, uma ligada ao Sport Clube Alcaçovense, que foi o Sr. Hilário Porfírio, que foi, penso que entre outras coisas, jogador, treinador, presidente e muito mais coisas. O Sr. Luís Serpa, de Viana, também foi presidente, treinador, tesoureiro e muito mais coisas. E também, a título póstumo, na altura, pois, homenageámos o Luís Filipe Martins Branco, portanto, que era trabalhador do município e que dedicou grande parte da sua vida ao atletismo e ao futebol e ao desporto concelhio de uma maneira geral. Neste ponto, portanto, estamos no ponto 3, informação sobre a atividade da Câmara. Não sei se há questões. Não havendo, passo ao ponto 4, conhecimento da relação de despachos proferidos pelo Sr. Vice-Presidente no uso de competência subdelegada em matéria de administração urbanística. Portanto, isto é para conhecimento dos vereadores, todos, inclusive eu. Portanto, o ponto 5, proposta de aprovação da proposta de regulamento do Prémio Literário António Isidoro de Sousa, após consulta pública. Portanto, como vocês sabem, que está aí indicado na proposta, portanto, tinha vindo à reunião de Câmara um projeto de regulamento que foi publicado em Diário da República para consulta pública e agora penso que não houve quaisquer alterações e agora vem a proposta de regulamento à reunião de Câmara
para, salvo erro, seguir para a Assembleia Municipal. Peço à Maria das que, se não for assim, diga, se faz favor. Ou se tem mais alguma coisa a acrescentar a este ponto. Ela não diz nada, se calhar não tem nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Ok, obrigado, Maria das. Portanto, ponto 5. Questões? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, ponto 6. Proposta de emissão de parecer favorável quanto à realização da prova velocipédica 38ª Volta ao Alentejo, a realizar entre 23 e 27 de junho. Portanto, salvo erro, o ano passado não se realizou, este ano propõe a sua realização e nós temos de emitir o nosso parecer. Não sei se há alguma questão. Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora, 7. Proposta de ratificação do despacho do Presidente que alterou a redação da medida 3 constante da proposta de prorrogação de medidas de emergência económica e social Covid-19 aprovada em reunião de Câmara, de 24 de março. Portanto, isto foi o que conversámos aqui. O que conversámos aqui já, não sei se na última reunião, penso eu. Portanto, foi feita uma atualização através de um despacho meu para que fique naquelas entidades em que nós suspendemos o pagamento das rendas, que seja, portanto, que as entidades com volume de negócios superior a 100 mil euros fiquem excluídas, ou seja, não fiquem abrangidas pela isenção, o que quer dizer que os CTT ficarão a pagar a respectiva renda. Não sei se há questões, não há questões. Não havendo, alguém vota contra? Alguém se abstém? Depois, proposta de ratificação do protocolo celebrado com a Escola Profissional de Alvito, aprovado por despacho do Sr. Presidente e relativo à admissão de um estagiário no município do período entre 28 de abril e 30 de junho. Carolina Fonseca dos Santos. Eu acho que eu depois pedi à Maria 10 para confirmar, porque salvo erro o despacho, pelo menos quem assinou o protocolo foi o João Pereira. Não sei se foi com base em algum despacho meu, mas é só para isto ficar certo. Não sei se há alguma questão em relação a isto. Não havendo, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, proposta de transferência de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, com participação nas despesas de realização de testes Covid a alunos. Portanto, alguma questão, alguma pergunta? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta de fixação de preço de venda da moeda de metal identificativa de quilómetro 551 em Alcáçovas, da coleção de moedas dos 35 municípios da Estrada Nacional 2, incluindo a bolsa respectiva. Portanto, à semelhança do que temos feito, portanto, o que se propõe é que o valor de venda seja 2 euros de uma moeda comemorativa, digamos assim, da Estrada Nacional 2, que será, digamos, irá fazer parte daquele merchandising que já temos e que, portanto, esta medalha, esta moeda foi mesmo emitida pela Associação Nacional. Alguém vota contra? Alguma questão? Não, eu aqui abstenho neste ponto. Como tenho feito noutros, quando mete valores de algumas coisas, eu prefiro me abster. Zé Filipe. Também abstenção. Não é? Okay. Depois, proposta de alteração pontual rodoviária em Alcáçovas por ocasião da passagem da 23ª edição de Portugal de Les a Les no dia 5 de junho de 2021.
Portanto, isto é uma alteração de trânsito num dia em que irão passar umas várias centenas de motares em Alcáçovas. Portanto, eles vão fazer a Estrada Nacional 2 e nós teremos um ponto de apoio em Alcáçovas digamos, à organização do evento e precisamos de alterar aí o trânsito e é essa proposta que aqui está. Portanto, trânsito proibido na Avenida Alexandre Herculano, Jardim Público, Campo de Futebol e Centro Cultural e estacionamento proibido na Praça da República. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Voto por unanimidade. Depois, ponto 12. Proposta de renovação de cartão social do reformado, pensionista e idoso. Portanto, isto é apenas uma município de Alcáçovas que pretende renovar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Ponto 13. Proposta de prorrogação do prazo de execução da empreitada de requalificação paisagista e ambiental da envolvente ao Santuário da Nossa Senhora de Aires. Portanto, vocês receberam o documento em que enquadra esta questão. No fundo, os argumentos apresentados são dois. Portanto, há aí um atraso com um projeto de eletricidade, mas já está ultrapassado. Mas, de facto, o que eles de facto fundamentam é o período de muita chuva, em que, segundo está na fundamentação, foi mesmo atingiu volumes de há cerca de 20 anos atrás não se verificavam. Portanto, e a proposta é alterar de 21 de maio, que era a data do final da obra, para final de agosto. O Luís Miguel um dia tinha-me perguntado quando é que a obra terminava. Eu fiz uma chamada na hora e disseram-me final de julho, desculpa, final de abril. Não era final de abril, era 21 de maio. Não sei se há alguma questão, se não há. Eu abstenho nesta questão. Portanto, o Zé Filipe também, é isso? Está bem. Depois, eu peço agora à Maria Deiras os pontos 14, 15, 16, 17, 18 e 19 para enquadrar, se faz favor. Ora, os pontos 14, 15 e 16, os documentos foram enviados para todos e porque se trata de ratificações. O ponto 14 é a ratificação da 12ª alteração permutativa ao orçamento da despesa e teve por base uma necessidade urgente manifestada pela Divisão de Desenvolvimento Social e Humano no sentido da aquisição, do despoltar de um procedimento de aquisição de serviços na área do turismo. Que foi dada a indicação de que era um procedimento urgente e daí a necessidade do despacho do Sr. Presidente para reforçar a rúbrica por onde, portanto, por onde essa despesa sairá e que foi reforçada com 25.000 euros. Portanto, esta é apenas isto. Não sei se o Sr. Presidente quer ir submetendo a votação. Pode ser. Ponto 14. Ponto 14... Alguém vota contra? Ponto 14, 15 e 16, desculpa. 14, só 14. 14. Sim. Abstenção. Abstenção. Ok. Ponto 15. O 15 e o 16 têm a ligação entre eles, trata-se igualmente de ratificações e tem que ver com a necessidade de reforço da rúbrica de outros trabalhos especializados para poder
para poder suportar a despesa relativa a desentupimentos, precisamente os serviços de desobstrução e limpeza de coletores, junto à escola, neste caso, em Alcáçovas. Em Alcáçovas. Muito bem. Portanto, Então, isto ponto 15. é o Desculpa. 15 e o 16, portanto, que mexe com com o orçamento e com o plano de atividades municipais. Depois temos as propostas que aparecem hoje, portanto, e que... Então, Maria das, desculpa lá, deixa Sim. lá votar o 15 e o 16 e fechamos. Pode ser? Ponto 15, alguém vota contra? Abstenção. Ponto 16. Abstenção. Ok. Maria Dares. 7. Era esse que ias iniciar, não era? Sim, portanto, o 17, 18 e 19 têm a relação entre eles e referem-se a reforços em... a nível do plano de atividades municipais, tem que ver com a aquisição de um banco em fibra de vidro para a biblioteca. Isto é o que reflete, portanto, é o reflexo que tem no plano de atividades municipais. Em termos de plano de investimentos, tem que ver com... Peço desculpa, localizar aqui. Sim, isto tem reflexo na parte orçamental também. Depois, em termos, há aqui outro reforço que tem que ver com os serviços de limpeza e recolha de resíduos, novamente mais uma necessidade de reforço dessa rúbrica. E depois, além disto, há aqui outras despesas correntes, como por exemplo, livros, aquisição de livros para venda e postais, equipamento e o equipamento para a biblioteca e o tratamento de resíduos já está refletido nos outros documentos, já falei neles. Pronto, e é isto. Ok. Então, ponto 17. Abstenção. 18. Abstenção. 19. Abstenção. Então, passamos ao ponto 20, então. Ponto 20, pedido de legalização e isenção do pagamento de taxas no âmbito do processo 3721, cujo requerente é Sport Clube Alcaçovense. Não sei se há alguma questão. Votação. Votam a favor? Alguém vota contra? Alguém se abstém? A favor. Portanto, 21. Proposta de envio de notificação ao Sporting Clube de Viana do Alentejo no âmbito do processo 2121 e de isenção ao pagamento das respectivas taxas. Portanto, alguém vota contra? Desculpa, explica-me só este ponto. Isto é no seguimento do ponto anterior, certo? Não, o ponto anterior é referente ao Sport Clube Alcaçovense. Sporting Clube Alcaçovense, ok. E este é referente ao Viana, ao Sporting Clube de Viana. Ok. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Então, foram os 2 pontos aprovados por unanimidade. Portanto, chegamos ao final da nossa reunião. Eu pergunto se alguém tem ainda alguma observação que queira fazer dentro da ordem de trabalhos. Não havendo, a próxima reunião ordinária será no dia 2 de junho, caso não seja necessária outra antes extraordinária. Portanto, Maria Dás, não tens nada a referir? Não. Ok. Então, não havendo nada também da vossa parte, despeço-me de todos, boa tarde a todos, também um cumprimento para quem nos está a ver e até à próxima reunião, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde. Bom trabalho. Trabalho a todos, bom trabalho. Obrigado, boa tarde.